Olá, que a paz seja convosco. Esse é o nosso terceiro vídeo da leitura da primeira carta aos Coríntios e hoje leremos os capítulos 9, 10, 11 e 12. Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com você. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada mais uma vez, Senhor. Nós estamos felizes, Pai. Nós estamos maravilhados, Senhor, com a obra que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade, a saber daquilo que o Senhor tem falado para a Tua igreja, para que nós possamos colocar isso em prática. Que a Tua palavra, Senhor, seja a dinâmica dos nossos dias, Pai. Que o Seu Espírito nos guie em tudo o que formos fazer, Pai. Muito obrigada, Senhor. A gratidão está enchendo os nossos corações, porque nós temos visto todos os dias a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja aqui na terra, Pai. Muito obrigada em nome do Senhor Jesus. E Espírito Santo de Deus, por favor, nos ajuda com a leitura, com a assimilação, a compreensão, a revelação que vem de Ti. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, então. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Não sou eu um apóstolo, eu não sou livre, não tenho eu visto Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, sem dúvida o sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. A minha resposta para com os que me examinam é esta: não temos nós poder para comer e beber? Não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? Quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo estas coisas segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: tu não porás focinheira na boca do boi que pisa o grão. Acaso Deus cuida dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida, isto está escrito: aquele que ara deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Todavia, nós não usamos deste poder. Antes, suportamos todas as coisas, para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E que os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas nenhuma destas coisas tenho eu usado, nem escrevi estas coisas, para que assim se faça comigo, pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Porque embora eu pregue o Evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque se o faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa, mas se contra a minha vontade, uma dispensação do Evangelho me é confiada.
Qual é a minha recompensa então? Verdadeiramente, quando eu pregar o Evangelho, que eu possa proclamar o Evangelho de Cristo sem cobrar, para que eu não abuse do meu poder no Evangelho. Porque, embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. E aos judeus tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus. Para aqueles que estão sob a lei, como se estivesse sob a lei, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. E isso eu faço por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar, mas eu mantenho debaixo o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tenho pregado aos outros, eu mesmo seja um rejeitado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas a maioria deles não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentava-se para comer e a beber e levantava-se para se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins do século está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu falo para homens sábios, julgai o que digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é a comunhão do pão de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo,
porque todos somos participantes de um só pão. Vede a Israel segundo a carne. Não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar? O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada homem a riqueza do outro. Comei de tudo que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum descrente vos convidar para uma festa e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, não perguntando nada, por causa da consciência. Mas se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. À consciência eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Pois se pela graça sou participante, por que sou mal falado daquilo que eu dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ofensas aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas e guardai as ordenanças, como eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Pois se a mulher não se cobre, tosquie-se também. Mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem da mulher, mas todas as coisas de Deus. Julgai em vós mesmos. É decente que uma mulher ore a Deus descoberta?
Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ora, nisto eu declaro a vós: não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome, e outro está embriagado. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para proveito comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito,
a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres. E a todos foi dado beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários, e os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, para que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, milagres. Depois, dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos tendo o dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém e amém. A palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Realmente nós temos que ter uma lupa nesta questão dos membros do corpo, né? Nos aprofundarmos nisso para que nós possamos tirar o melhor, o melhor. Amém, irmãos? Vamos colocar a lupa do Espírito Santo sobre esta questão dos membros da Igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família e nos vemos no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada mais uma vez por você estar conosco. Fica na paz.